Estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês estejam bem receptivos para esse novo conteúdo. Só que ele é novo, mas é continuando o substantivo. A tia já falou que o substantivo é uma classe de palavras, é uma das maiores classes de palavras, né? Engloba o nome de tudo. Logo, existem muitos substantivos. Então, vocês têm que prestar o máximo de atenção possível a todas as aulas de substantivo. Vejamos, nós já vimos os tipos de substantivo, como o impróprio, simples e composto, coletivo, primitivo e derivado. Eu espero que vocês já tenham entendido esses, direitinho, estudem, tirem dúvidas, chamem a tia pelo WhatsApp que a tia está à disposição. Depois de compreendido os tipos de substantivo, como é que podem ser as subdivisões, nós vamos ver o outro lado do substantivo, né? O que é substantivo é a palavra que dá nome a tudo, nomeia todos os seres que existem ou que imaginamos existir. Agora, nós vamos ver outra parte do substantivo, que é a flexão de gênero dos substantivos. Que nome esquisito, flexão de gênero dos substantivos. Mas quando vocês souberem o que é, vocês vão achar super fácil. Porque a flexão de gênero do substantivo já existe, a gente já faz ela no nosso dia a dia, a gente já fala a flexão de gênero dos substantivos no nosso dia a dia. Então, é um assunto que já faz parte da nossa vida, né? Que vocês, inclusive, já sabem a maioria. Agora, tem umas novidades que a gente precisa aprender direitinho e que vocês precisam ter a maior atenção nas dicas que a tia Jo vai dar hoje durante a aula. Para quê? Para que vocês consigam compreender, consigam entender o conteúdo de forma satisfatória. Para isso, a tia Jo está se esforçando, fez uns slides, está dando a aula e eu preciso do retorno de vocês, né? Que vocês prestem atenção direitinho, revisem, olhem no livro, parou quando não estiver entendendo, voltou, né, o vídeo. E se por acaso ainda restar dúvida, vocês podem me pedir uma chamada de vídeo que a tia explica direitinho para vocês, tá certo? Lembrando que esse é um assunto muito fácil, mas que precisa de muita atenção de vocês. Para esse assunto aqui, só atenção basta, tá bom? Então, hoje o nosso conteúdo é flexão de gênero dos substantivos, aonde você vai encontrar na página 129 do livro de português, tá bom? Então, peguem aí o livrinho na página 129 para que a gente estude o gênero do substantivo. Continuando ainda substantivo, nós vamos estudar o gênero, o número, o grau, tá bom? Hoje é gênero. Vejamos, aí tem no livro de vocês, gênero do substantivo. Quando se fala em gênero, já vem na cabeça, já coloquem na cabeça de vocês, gênero masculino e feminino. Falou em gênero, o que vem na cabeça, quinto ano? Masculino e feminino. Quanto ao gênero, o substantivo pode ser masculino ou feminino. É a primeira dica que a tia está dando. Os substantivos, eles podem pertencer a dois gêneros, o masculino e o feminino, tá bom? Botaram até aqui uma imagem, ó, do homem e da mulher. Geralmente, os substantivos terminados em O são masculinos e os terminados em A são femininos. É sempre assim? Não, por isso que ele utilizou a palavra geralmente, porque a maioria é assim, mas nem todos. Por exemplo, menino e menina é assim, garoto e garota é assim, o masculino terminado em O e o feminino terminado em A. Já homem e mulher não é assim, mulher é feminino e homem é o masculino, tá certo? Os artigos, eles também indicam o gênero. O homem, eu estou usando o artigo definido masculino O para indicar, né, o gênero masculino. A mulher, eu estou utilizando o artigo feminino e definido A para indicar o gênero feminino. Um amor, eu estou usando o artigo indefinido masculino para indicar que o amor pertence ao gênero masculino. Por isso que eu coloco um amor para dizer que amor está no gênero masculino. Uma viagem, a palavra viagem, que é um substantivo, ela é feminina. Portanto, ela é acompanhada pelo artigo uma, que também está no feminino.
Então, pronto, estamos aí. As primeiras dicas. Quanto ao gênero, o substantivo pode ser masculino ou feminino. Geralmente o masculino terminado em O e o feminino terminado em A. Mas é sempre assim? Não. Geralmente é uma regra que tem muitas exceções, tá bom? E os artigos, eles também servem para demonstrar o gênero. Artigo masculino demonstra o gênero masculino. Artigo feminino demonstra o gênero feminino. Vejamos. No entanto, nós temos outra subdivisão. Os substantivos, eles podem ser também biformes ou uniformes. Isso aí eu acrescento aí no livro de vocês. E eu quero que vocês copiem e prestem atenção que a tia vai falar, porque isso é algo a mais que a tia está acrescentando, tá bom? Flexão de gênero. Os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Primeiro de tudo, eles são masculino ou feminino. Depois, você vai ver que eles podem ser biformes ou uniformes. Vejam, substantivos biformes quanto ao gênero. Bi quer dizer dois. Formes quer dizer formas. Duas formas. Os biformes, eles têm duas formas. Uma para o masculino e uma para o feminino. Quando eles são biformes, repitam comigo, duas. Formas, eles têm duas formas. Uma para o masculino e uma para o feminino. Exemplos de substantivos biformes, é o que a gente é acostumado já. Tem o menino e tem a menina. Tem o namorado para designar o masculino e a namorada para designar o feminino. Tem um homem no masculino e tem a mulher no feminino. Tem o pai no masculino e tem a mãe no feminino. Tem o boi e a vaca, o cavalo e a égua. Esses são exemplos de substantivos biformes. Por que quinto ano? Porque existe uma maneira de escrever no masculino e uma maneira de escrever no feminino. Para cada masculino, tem um feminino correspondente, certo? Substantivo biforme, ele tem duas formas. Uma para o masculino e uma para o feminino, ok? Aí a tia trouxe aqui uma tabela de substantivos biformes, tá bom? Da flexão do gênero dos substantivos. Tem assim, olha aqui uma que fica muita dúvida pra gente. O cavaleiro, feminino amazona, e o cavalheiro, feminino dama. O carneiro e a ovelha. O cavalo e a égua. Lá embaixo, o conde e a condessa, o czar e a czarina, o ancião e a anciã, o ateu e a ateia, o ator e a atriz. Aí a tia trouxe essa tabela para vocês estudarem, se vocês quiserem copiar, para aprender mais, para diversificar o conteúdo, é muito bom. Então, todos esses são exemplos de substantivos biformes, quinto ano, biformes, porque eles possuem duas formas, uma para o gênero masculino e uma para o gênero feminino, tá certo? Agora nós vamos ver a outra, que são os substantivos uniformes. A tia falou que os substantivos podem ser biformes e uniformes. Agora vamos ver quando é que eles são uniformes. Vamos estudar a palavra uniformes. Uni é de uma, formes é forma. Então, substantivos uniformes, pela palavra, eles só têm uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Se eles são uniformes, se eles só têm uma forma para o masculino e para o feminino, eles são chamados uniformes, uma forma. Por exemplo, a pessoa. Existe o pessoa? Não. Só é a pessoa, tanto para o masculino quanto para o feminino. A criança. Existe o crianço? Não existe. Só existe a criança, tanto para designar o João Vitor, quanto para designar a Bruniele. Existe o crianço? Não. Se só existe uma forma, então são substantivos uniformes. A testemunha. Existe o testemunho? Não existe. Então, só existe a testemunha, tanto para designar o João Saraiva, quanto para designar a Amanda. Então, é o mesmo nome, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ele foi a vítima. Existe o vítimo?
Não, por isso que ele é considerado um substantivo uniforme, porque a vítima só tem uma forma, tanto para designar o menino como a menina, o homem como a mulher. Entenderam? Então, isso é a mais que a tia está dando para vocês poderem entender o substantivo melhor. Então, o substantivo quanto ao gênero, primeiro de tudo, ele é masculino ou feminino, mas eles também podem vir de biformes ou uniformes. Biformes é quando ele tem duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Uniformes, ele só tem uma forma, a mesma forma, tanto usa no masculino quanto para o feminino. A palavra não muda nenhuma letra, tá bom? Espero que tenham compreendido direitinho. Agora vejamos. Os substantivos uniformes, eles têm uma subdivisão. Os biformes, ele tem uma forma masculina e uma para feminino. Os uniformes, ele tem uma subdivisão. Que subdivisão é essa, tia Jo, nos uniformes? Eles são divididos em substantivo sobrecomum, substantivo comum de dois gêneros e substantivo epiceno. Guardem esses nomes na memória de vocês. Substantivo epiceno, substantivo comum de dois gêneros e substantivo sobrecomum. Aí nós vamos ver cada qual se adequa aos substantivos uniformes, aqueles que só têm uma forma. Primeiro, substantivo sobrecomum. O substantivo sobrecomum, ele se refere a pessoas, tá? O nome tem que se referir a pessoas. Possui um só gênero para indicar o sexo masculino e o feminino. Então, só é uma palavra tanto para indicar o masculino quanto para o feminino. Exemplos: a criatura, a criança, o indivíduo, o monstro, a pessoa, a testemunha, o algoz, o carrasco, o cônjuge. A criatura, eu uso a criatura tanto para o masculino quanto para o feminino. A criança, eu uso a criança tanto para o masculino quanto para o feminino. E o artigo continua o mesmo, não há mudança de artigo no substantivo sobrecomum. O Marcelo é a criança, a Marcela é a criança. Criança para os dois gêneros e o artigo continua o mesmo, tá bom? Caso se queira especificar o sexo do ser representado pelo substantivo, procede-se assim: uma criança do sexo masculino ou o cônjuge do sexo feminino, certo? Guardem aí na mente. Substantivo comum de dois gêneros. Quando é que ele é comum de dois gêneros? O desenhista, o estudante, a desenhista e a estudante são os exemplos de substantivo comum de dois gêneros. Anotem esses nomes. O substantivo comum de dois gêneros, vamos ver as regras. Ele possui uma só forma para todos os gêneros, tanto para o masculino quanto para o feminino. Lá igual sobrecomum. Só que ele tem o gênero indicado pelos artigos. O artigo sofre modificação. O, a, as. Ou acompanha a palavra no masculino e a acompanha a palavra no feminino, certo? A palavra é a mesma, não muda, só muda o artigo. Por exemplo, eu tenho o desenhista e a desenhista, o estudante e a estudante, o desenhista e a desenhista, o estudante e a estudante. A palavra continua a mesma. O que é que muda? O artigo. Diferente aqui do sobrecomum. O sobrecomum também indica para nomes referentes a pessoas. Só que tanto o nome quanto o artigo, eles permanecem o mesmo na mudança de gênero. A criatura falando do menino e a criatura falando da menina, certo? A pessoa, o João é a pessoa, a Maria é a pessoa. Não muda nem a palavra e nem o artigo. Enquanto que no comum de dois gêneros, não muda a palavra, não muda o substantivo, mas admite os dois artigos. O João é o estudante, a Maria é a estudante, certo? Se preocupem não que a gente vai já revisar. O substantivo epiceno também é uniforme, só tem uma forma, mas ele se refere a animais ou plantas. Acrescentem as plantas também. Possui um só gênero para indicar o animal ou a planta. Para indicar o gênero,
de alguns animais, acrescentamos ao substantivo epiceno as palavras macho ou fêmea. Vamos ver exemplos de substantivos epicenos. Onça. Não existe o onço, é a onça macho e a onça fêmea. A girafa macho e a girafa fêmea é o mesmo nome, o mesmo artigo, só muda o macho e fêmea para designar masculino e feminino. A baleia macho, a baleia fêmea. A águia macho e a águia fêmea. Então, vamos relembrar. Existem os substantivos biformes, eles têm duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Existe um nome para o masculino e um nome para o feminino. E existem os uniformes. Como é, quinto ano? Os uniformes, eles só têm uma forma, tanto para indicar o masculino quanto para o feminino. Tanto para o seu pai quanto para a sua mãe. Os uniformes se dividem em sobrecomum, comum de dois gêneros e epiceno. Nesses três, é a mesma palavra para indicar o masculino e o feminino, mas eles têm umas particularidades. O sobrecomum é a mesma palavra e o mesmo artigo, não muda nem a palavra e nem o artigo. O comum de dois gêneros é a mesma palavra, só que o artigo pode mudar conforme o gênero. E o epiceno é para animais ou plantas. Continuando, vamos relembrar. Os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles se classificam em epiceno, sobrecomum ou comum de dois gêneros. Vejamos, os epicenos têm um só gênero e nomeiam bichos ou plantas. A cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, jacaré fêmea. Sobrecomuns têm um só gênero e nomeiam pessoas. Por exemplo, a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge. E qual a dica? Não muda nem a palavra e nem o artigo. É o mesmo artigo. Vocês estão vendo aqui? A criança é a criança para o menino quanto para a menina. A testemunha é a testemunha para o menino quanto para a menina. O ídolo tanto é o cantor quanto é a cantora, tá bom? Comum de dois gêneros indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. A palavra é a mesma. Qual a diferença? Muda o artigo. Eu tenho colega, eu uso colega tanto para falar da menina quanto do menino. Mas o artigo diferencia. Ele é o colega e ela é a colega. Ele é o doente e ela é a doente. Ele é o artista e ela é a artista. Lembrando que sobrecomum e comum de dois gêneros, eles se referem a pessoas, epicenos, a animais ou plantas. Estão entendendo, né? Prestem atenção. Olhando aqui na tia, olha aí essa tabela para demonstrar melhor. Peguem essa tabela, atenção para a dica, copiem numa folha e colhem em um lugar que dê para você estudar. Quanto ao gênero, substantivos podem ser biformes ou uniformes. Biformes, masculino e feminino. Tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Uniforme só tem uma forma para os dois gêneros e ele se divide-se em epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Muito bem, então eu tô gostando. Agora nós vamos aos exemplos. Exemplos bem legais. Prestem atenção aqui esses exemplos que a tia vai dar, que vai dar umas dicas para vocês. Vejamos, nós temos a palavra colega. Colega se refere a pessoa. Então, eu já sei que não é epiceno. Só que colega se refere tanto ao menino quanto à menina. O que a gente vai ver? O artigo. Olha aí os dois artigos. Eu tenho o colega e a colega. Se admite a mudança de artigo, olha, se pode ser os dois artigos, é comum de dois gêneros. Opa! O colega e a colega, se pode ser um dos dois artigos, então ele é comum de dois gêneros. Mais embaixo eu tenho a criança. Vamos analisar. Criança se refere à pessoa, então já sei que não é epiceno. Ou é sobrecomum ou é comum de dois. Agora nós vamos olhar para o artigo. É a mesma palavra criança. Vamos olhar para o artigo. Eu tenho a criança tanto para o masculino quanto para o feminino. Se não mudou o artigo, então ele é sobrecomum, ele é comum aos dois. Pronto. A samambaia é planta, então não se refere à pessoa. A samambaia, se é planta, tanto para o masculino quanto para o feminino, ele é o quê? Epiceno.
o cliente e a cliente. A palavra cliente se refere à pessoa. Então, já sei que ou é sobrecomum ou é comum de dois gêneros. Acompanha quinto ano meu raciocínio. Só que eu tenho os dois artigos. Dois, o cliente e a cliente. Então, é comum de dois gêneros. Estou gostando de ver. O cliente e a cliente, comum de dois gêneros. A testemunha. Testemunha se refere à pessoa. Então, ou é sobrecomum ou é comum de dois gêneros. Para onde que a gente vai agora? Para o artigo. Eu tenho a testemunha, tanto para o masculino quanto para o feminino. O artigo não muda. Então, ele é comum aos dois. Ele é sobrecomum. Depois nós temos a cobra. Olha a cobrinha se mexendo aí, ó. Olha a cabecinha dela. A cobra se refere à pessoa? Não, se refere a animal. Então, ele é o quê? Epiceno, tá bom? Deu para entender com esses exemplos? Deu para melhorar? Repitam esses exemplos, preste atenção às dicas que a tia deu. Se a mesma palavra, mas possui os dois artigos, admite os dois artigos, é comum de dois gêneros. Se a mesma palavra se referindo à pessoa e só admite um artigo, ele é sobrecomum. E se refere a animais ou plantas, não tem dúvida, é epiceno. Boa aula! Espero que vocês tenham gostado desse assunto novo, mas é um assunto que a tia gosta demais, achei ele muito interessante. Até porque trata de palavras do nosso dia a dia, que a gente não sabe porque existe a regra. Então, eu conto com vocês, tá bom? Com compromisso, com empenho. Pesquisem bastantes palavras no masculino e no feminino, igual aquela tabela que a tia mostrou. Saudades de vocês. Copiem a tabela que a tia pediu e façam a tarefinha no livro nas páginas 131, 132 e 133. Até a próxima. Cheiro!